Graça e paz, amada igreja e queridos amigos. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de vocês. Amém? Meus irmãos, mais uma vez, estamos aqui como você mesmo já conhece, você que tem nos acompanhado em mais uma devocional. Esta semana estamos falando ainda, partilhando momentos ali descritos principalmente no Antigo Testamento, no livro da Torá, mas queremos continuar ainda falando sobre os patriarcas e continuar falando da vida de Abraão. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje o capítulo 13 de Gênesis e o versículo 8. Gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia esse texto e pensasse algumas coisas comigo nessa manhã. Gênesis capítulo 13, versículo 8 diz assim: Disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois nós somos irmãos. Amém? Quem conhece essa história sabe muito bem o que estava acontecendo ali, mas eu quero apenas trazer um pouco o contexto do motivo de Abrão ter falado isso e ter tido essa conversa com Ló. A palavra de Deus diz que eles dois tinham muitas posses, principalmente Abrão. Ele era muito, um homem muito rico, então ele tinha muitos gados, muitos animais e outras coisas mais, e Ló da mesma forma. Só que acontece que eles começaram a ter desavença entre eles, não exatamente entre Ló e Abrão, mas entre os pastores deles, por causa do terreno, provavelmente por causa dos lugares que botavam os animais para beber. A Bíblia não especifica qual era o tipo de contenda, mas a verdade é que existia essa contenda. Então, diante disso, Abrão chama Ló e Abrão diz o que a gente acabou de ouvir agora: olha, não é bom que haja contenda entre nós, porque nós somos família. E não é bom que haja contenda entre nossos pastores. Ele diz: nós não podemos fazer isso porque nós precisamos nos manter unidos. E é sobre essa união que eu quero falar hoje. Eu quero te fazer uma pergunta. O que você é capaz de fazer? O que você é capaz de abrir mão? O que você é capaz de, digamos assim, de se entregar para que possa haver união entre você e o seu irmão? Hoje a gente tem observado que existe algo muito ruim acontecendo, no meio do povo de Deus, que é justamente a ideia do narcisismo, a ideia do egocentrismo. Pessoas que têm vivido para suas próprias vontades, para os seus próprios desejos, se colocando sempre na disposição de ser o primeiro, de estar em primeiro, de ter os melhores lugares. E aí a gente vê uma situação como essa. Abrão é quem foi chamado por Deus, mas Ló resolve segui-lo e ele assim o permite, começa a ter uma contenda, e Abrão poderia se utilizar daquele momento e dizer assim: olha, por que você na verdade está aqui comigo, Não deixe os teus pastores ficarem aí querendo se achar, porque na verdade Deus chamou a mim, Deus não chamou a você, não sei nem por que você veio. Talvez muitas pessoas agiriam dessa forma, mas Abrão não. Abrão chama Ló e diz: olha, nós somos irmãos, nós somos família, nós na verdade precisamos nos manter unidos. E por conta disso nós iremos fazer o seguinte: eu deixarei com que você escolha. E foi isso que aconteceu a partir do verso 9 em diante. Abrão diz para Ló o seguinte: olha, escolha o lado para o qual você quer ir. Se você escolher para a direita, eu irei para a esquerda, ou vice-versa. Então ele ainda deu para Ló o direito de escolher para onde iria. Diz que Ló, olha, aos seus olhos parecia que Ló tinha feito a melhor escolha, pois ele escolhe um local que aos seus olhos era melhor para a plantação. E nesse momento até parece que Abrão saiu perdendo. Mas a verdade é que para Abrão, mesmo que ele tivesse saído perdendo, ele não estava preocupado com isso. O motivo dessa separação, o motivo deste afastamento, foi na verdade para que a união se mantesse. Foi para que não houvesse inimizade. Foi para que não houvesse briga. E o povo de Deus precisa ver dessa forma. Essa é uma das histórias que fala sobre Abrão que eu gosto bastante por conta desse tipo de mensagem que passa. É uma união em que a preocupação dela é com o outro. A preocupação dela são com as vidas e não com as coisas. Aqui Abrão não estava preocupado em saber quem estava certo, quem estava errado. Abrão não estava preocupado em saber quem é que tinha prioridade e quem não tinha. A preocupação dele era: nós não podemos perder a união que nós temos. Inclusive a gente percebe isso mais à frente quando conhecemos a história
né, de que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, que quem estava lá era quem? Ló. Foi o lugar pelo qual ele escolheu ir. E mesmo assim, quando Deus fala a Abrão que vai destruir aquela cidade, o que a Bíblia diz que acontece? Abrão ora ao Senhor para que Deus possa livrar a cidade por causa do justo. E Abrão estava orando por causa de Ló. Entende que mesmo eles tendo se distanciado, né, cada um tendo ido para um lugar, mas a amizade e a união permaneceu. E é isso que eu quero que nós possamos aprender com isso. Meus irmãos, não importa a razão, não importa na verdade quem é que tem a prioridade, o que importa é que eu e vocês precisamos viver de tal forma a manter a união entre nós. Assim como Abraão fez com Ló, que eu e vocês também possamos fazer uns com os outros. Que nas nossas relações, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na nossa própria igreja, nós não venhamos ficar medindo, ou ficar brigando, ou ficar questionando quem é que na verdade está certo e quem é que na verdade está errado. Nós precisamos, na verdade, nós precisamos fazer o quê? Precisamos zelar pela paz. E aqui eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, olha, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ele diz isso à igreja lá em Roma, na carta que ele escreveu à igreja de Roma. Então a mesma palavra eu deixo ao nosso coração, meditando nessa própria atitude de Abrão, que mesmo tendo sido ele chamado por Deus, mesmo Ló tendo seguido Abrão sem que Ló o chamasse, mas permitiu que ele o seguisse, e mesmo as situações de brigas acontecendo ali entre os pastores dele, ele preferiu que eles se afastassem para que a paz e a união se mantesse entre eles. E essa paz ela perpetuou de tal forma que em outros momentos, quando Ló precisou de Abrão, ele socorreu e ele foi atrás dele para ajudá-lo e para continuar abençoando a vida dele. Então que eu e vocês possamos aprender um pouco sobre união na história desses dois homens. Que eu e vocês possamos entender que a atitude que Abrão teve como sendo um homem de Deus é a mesma atitude que nós como povo de Deus precisamos ter. Então que em nome de Jesus, não sei o que tem acontecido nas suas relações, não sei o que tem acontecido no meio das pessoas e dos ambientes que você vive, mas pensando no que Abraão ensina através dessa atitude e pensando também no que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos, eu digo a todos nós, no que depender de mim, no que depender de você, que possamos manter a paz, que possamos fazer tudo para que não haja inimizade entre nós e entre aqueles que estão ao nosso lado. Sendo assim, agradeço a Deus por essa mensagem, por essa reflexão que Ele trouxe ao nosso coração por meio desse texto. Amém? Vamos orar mais uma vez. Eu quero orar ao Senhor para que possa haver em nosso coração a amizade de Deus, que possa haver a paz do Senhor em todo o tempo nas relações que temos uns com os outros. Deus, muito obrigado. Obrigado, meu Pai, pelo que temos aprendido e temos compreendido. Obrigado pela Tua palavra e pelos Teus ensinamentos. Obrigado porque nos ensina diante de uma história tão maravilhosa como essa, que nós precisamos estar priorizando em nossas vidas a amizade e a união com os nossos irmãos. Peço ao Senhor que possamos em todo o tempo compreender que é desta forma que o Senhor deseja que vivamos e que em nome de Jesus, além de aprender, possamos também, ó Senhor, praticar esta mesma atitude de Abrão nas nossas relações. Por isso eu louvo, eu engrandeço e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, volto a dizer, agradeço por vocês estarem conosco nessas devocionais. Peço que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa se inscrever, você possa ativar, o sininho das notificações, possa também dar um gostei e ao mesmo tempo, se você quer deixar um comentário também, deixe seu comentário e nós estaremos lendo o seu comentário e ele também pode abençoar a vida de muitas outras pessoas. Amém? Estaremos ainda nesta semana, na nossa próxima devocional, completando ainda um pouco mais sobre a história da vida de Abrão. Então que vocês possam estar conosco até lá. Alguém um dia ouviu o chamado, viva a fé que
em frente vai. O espírito leve, por Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi. Creu de coração aberto e foi.